Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM Mineração do Brasil. A comunicação inclusiva é uma ferramenta para eliminar barreiras entre as pessoas que fazem parte da empresa. É aquela comunicação compreendida por qualquer pessoa e que inclui todas as pluralidades da nossa sociedade, no que diz respeito à etnia, raça, deficiência, gênero, orientação sexual, idade, entre outros aspectos. Os desafios são diversos. Entretanto, o impacto positivo na empresa vai além de ganhos na produtividade. Como resultado, destaca-se também colaboradores mais empenhados e criativos, mais consciência organizacional e maior atração e retenção de talento. No episódio de hoje, vamos debater sobre a comunicação inclusiva, entender o uso, as vantagens para as empresas e quais são os avanços do setor mineral nesse assunto. No nosso bate-papo de hoje, convidamos Clarissa Brandão, gerente jurídica na Rothschild Mining. Muito obrigada pela sua participação, Clarissa. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão relevante, tão importante para a gente construir uma mineração sem rótulos. Também está aqui com a gente a Michele Silva, especialista de RH, diversidade e inclusão na Anglo América. Michele, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Vamos falar um pouquinho. Bom, para a gente começar, Michele, o que é a comunicação inclusiva e quais são os principais impactos dessa comunicação nas empresas? É comunicar de uma forma que a gente possa praticar cuidado e respeito, né? Promover a inclusão para que as pessoas possam se sentir pertencentes, trazendo uma mensagem de uma forma simples, de uma forma diversa, de acordo com a necessidade, né? Que as pessoas que são plurais, cada um no seu entendimento. E é importante também para que a gente possa quebrar os vieses dentro das organizações ou em qualquer ambiente que esteja, né? Então, quando eu faço uma comunicação que eu posiciono de uma forma diferente, que muitas vezes as pessoas tendem a já pensar como é. Então, vou dar um exemplo. Quando eu vejo uma comunicação de uma vaga que predominantemente as pessoas imaginam ali que só homens ocupam historicamente aquela função. Vou pensar aí no motorista de caminhão de fora de estrada, dentro da nossa realidade da mineração. Quando eu faço uma comunicação de uma posição e coloco lá que ela pode ser para uma motorista, né, uma mulher, e coloco com a imagem de uma mulher, eu estou comunicando, quebrando um viés. Então, isso já traz uma ideia, né, de uma inclusão, de um respeito e de promover essa diversidade. E, Clarissa, quais são os principais impactos dessa comunicação nas empresas? Sem dúvida, eu acho que o impacto maior é a questão do pertencimento, né? O sentimento de que você faz parte daquela organização verdadeiramente. Então, não é porque eu sou uma mulher e estou na mineração que tradicionalmente, né, e ainda hoje é composta em sua maioria por homens, né, que eu não deva ser incluída naquele contexto. Então, quando a gente fala de inclusão, né, é impossível a gente não falar de comunicação. E a comunicação inclusiva, ela gera esse sentimento de pertencimento e, é claro, né, engajamento dos empregados mais produtivos, né, retenção de talentos. Então, existe uma série de impactos positivos quando a gente fala, né, da importância da comunicação no processo de inclusão e diversidade nas corporações. Continuando com você, Clarissa, hoje é possível afirmar que a linguagem que queremos passar está chegando a todas as pessoas? Bom, eu vejo que, sem dúvidas, há um esforço nesse sentido, né, e uma consciência das corporações, dos mais diversos segmentos, né, a mineração incluindo, mas que há um movimento, né, que ainda anda a passos lentos. Estamos num setor tradicional mesmo, né, que vem com muitos vieses aí, carregado historicamente ao longo dos anos, então toda mudança de cultura é muito difícil, né, mas o que eu acho que é mais importante é a gente estar caminhando e avançando no tema. A própria gravação desse podcast hoje, né, a gente tem um painel sobre isso numa semana de diversidade, né, do Instituto Brasileiro de Mineração. Isso tudo já mostra, né, o esforço que as empresas estão fazendo para caminhar e avançar no tema. Mas, na minha opinião, sem dúvidas, ainda há muito a ser feito, né? É um desafio que estamos vencendo todos os dias. Michele, quais são as características de uma comunicação inclusiva eficaz? O grande ponto é o entendimento, né, e as pessoas conseguirem contribuir trazendo a sua diversidade. Eu acho que simplicidade e entendimento andando juntos, né, nessa comunicação, de uma forma que eu possa levar a mensagem clara e conseguir entender que a pessoa efetivamente conseguiu traduzir
e remover barreiras, que eu possa remover barreiras também, né, para que essa pessoa não tenha que ter um esforço maior ali para entender o que é demandado dela, do que ela pode contribuir. A gente discute muito, por exemplo, a questões de segurança, né? Como é que eu posso trazer uma informação em relação à segurança da pessoa, o eficaz é no sentido disso, de eu certificar e de eu ver aquilo, os meus objetivos sendo alcançados e removendo essas barreiras, porque, e aí a gente não está falando só de questões de, por exemplo, pessoas com deficiência, mas eu tenho o desafio de entendimento de mensagens para gerações, eu tenho a questão da acessibilidade de pessoas que podem ter um analfabetismo funcional, né, que são aquelas pessoas que por mais tenham uma escolaridade, por mais tenham uma questão de entendimento. Então, acho que o eficaz é no sentido de eu perpassar, ver qual é o meu público, quais são as barreiras que eu preciso remover e que as pessoas possam entender a mensagem e eu ter esse retorno, né, certificando que aquilo teve um sucesso. E para isso a gente precisa de diferentes formas de comunicar. Clarissa, quais são os principais recursos aí de acessibilidade que as empresas podem incorporar na sua comunicação? O que é importante? Então, quando a gente fala, né, da comunicação inclusiva, eu acho que a gente tem 2 viés. O primeiro deles é esse que a Michelle mencionou na primeira pergunta, que diz respeito à inclusão ali, né, de todos os tipos de pessoa, não independente do gênero, da raça, né, do sexo, enfim. Esse é um viés. O outro viés diz respeito a você ter uma linguagem clara, né, e recursos eficientes que transmitam a mensagem para que todos possam, né, entender independentemente do grau de escolaridade, né, do contexto social, do contexto, né, cultural que essa pessoa cresceu. Então, hoje, por exemplo, né, quando a gente fala de comunicação, e aí as corporações, elas falam através principalmente de documentos, de mídias sociais, sem dúvida pode falar dos recursos visuais e audiovisuais como importantes ferramentas, além da linguagem simples, né? Então, por exemplo, na Anglo American, ano passado, eu ainda trabalhava lá nessa época, lançamos o contrato de trabalho audiovisual, que é um contrato que qualquer pessoa, independente dela, né, saber até ler e escrever, ela bate o olho naquele documento e consegue entender os direitos e obrigações dela. Por quê? Porque você tem uma série de técnicas de design acessível que foram incluídos dentro do documento. Então, você tem, por exemplo, o número certo de palavras, o número certo de frases por parágrafo, você tem uma figura ou uma foto que remete àquela linguagem verbal e a complementa, você tem uma linguagem verbal extremamente simples, sem jargões, sem complexidade, que qualquer pessoa consegue bater o olho e entender, e você ainda tem o recurso visual, o recurso audiodescritivo. Por quê? Somos todos neurodiversos. E existem vários estudos que mostram que alguns entendem melhor pela visão, né, pela leitura, outros pela visão e aí pela imagem e outros pelo áudio. Então, cada um aprende melhor de uma forma. E uma coisa que não existe dúvida é que todos nós aprendemos melhor, interpretamos as coisas mais fáceis e gravamos quando existe alternativa de representação de conteúdo. Então, eu mostro um conteúdo escrito, mas se eu mostro o conteúdo escrito, eu mostro o áudio do conteúdo e mostro uma imagem, qualquer um de nós, seres humanos, vamos entender melhor e com mais facilidade aquele conteúdo. Então, eu acho que quando a gente fala de linguagem acessível, né, os recursos estão aí para serem incluídos nos nossos documentos, na forma como a gente transmite mensagem. Na Rothschild Mining aqui também, por exemplo, uma campanha super recente que a gente fez de combate e prevenção à violência sexual na mina, o nosso time corporativo do Peru, ele fez uma pesquisa e descobriu que as pessoas da operação, elas entendem melhor por sinais. Então, a gente desenvolveu uma campanha contra o assédio sexual toda voltada para sinais, como se fossem placas que a pessoa na mina, ela bate o olho, da mesma forma que tem uma placa de pare ou continue no trânsito, tem uma placa, né, como um homem encostando numa mulher falando, não pode, ou olhando para uma mulher de maneira insistente, não pode. Isso tudo, né, gera o quê? Acessibilidade. Todo mundo consegue bater o olho e entender aquilo, né? Não é razoável, no caso, por exemplo, do contrato de trabalho lá na Anglo, né, que uma pessoa que mal sabe ler e escrever, que cursou o ensino fundamental, assine o mesmo contrato de trabalho que um diretor que tem MBA em Harvard, por exemplo. Então, eu acho que a linguagem, né, acessível, e inclusive ela traz muito sobre isso, assim, é você passar a mensagem para todo mundo, independente do contexto cultural, histórico, social que aquelas pessoas estão inseridas, né? Vivemos em uma sociedade muito diversa e dentro das empresas a gente acaba tendo a representação, é claro, em menor escala, mas dessa sociedade diversa, né, que é o Brasil aí. Bom, Michelle, então, como é que o RH pode trabalhar com a comunicação inclusiva a partir da contratação de novos talentos?
importante o RH se capacitar, primeiro para entender e quebrar quais são os viés estereótipos que eles possuem diante dos diversos tipos de pessoas, para que possa se abrir e abrir essa comunicação e atrair, né, essas pessoas diversas. E a partir disso, contratando esses talentos, eu acho que tem várias ações que a gente pode fazer que mostra, né, que as pessoas estão ali e elas podem se sentir representadas. Então, uma coisa que a gente faz muito aqui é contar histórias, né, fazer eventos internos aqui dentro do RH. A gente tem, por exemplo, nosso mês da diversidade e inclusão, em que a gente faz rodas de conversa, apresentações, traz pessoas que estão aí, que vieram, se sentiram atraídas a partir da nossa comunicação inclusiva, de mostrar como a nossa empresa tem espaço, né, para todos os tipos de pessoas, e a gente mostra isso e as pessoas começam a se identificar. E isso é uma ação que traz, né, inclusão e faz com que as pessoas queiram, olha, lá a mulher, ela tá pertencente, ela pode trazer seu potencial. Lá é um lugar que gays ocupam posições de liderança, por exemplo. Então, mostrar essas histórias é importante, né? Usar uma linguagem também não binária, que não determine ali, né, o que é a pessoa. Então, por isso que é importante esse passo antes, né, de quebrar viés, estereótipos. A gente tem toda uma discussão também, por exemplo, no mercado, que é o uso, por exemplo, do TODES. Existem várias formas, e aí cada empresa escolhe a sua, né? A gente usa aqui, evita, por exemplo, determinar na divulgação. Então, ao invés de você usar ali, por exemplo, a vaga é para coordenador, né? Então, você dá a ideia, pode dar a ideia ali, já ativa um viés que é só para homens. Então, você pode usar coordenação. Então, eu estou ampliando ali, né? Se eu estou falando que é uma vaga de coordenação, qualquer pessoa pode ocupar. É um exemplo simples que você está posicionando uma comunicação, mas que faz toda a diferença quando a gente olha para os viés. Então, são ações como essas que o RH pode ali. E no dia a dia com a liderança, quando ele recebe também ali, né, um novo talento, vai trabalhando o perfil de uma vaga, não limitar aquele perfil, né, ser inclusivo também na forma de divulgar essa vaga, o que se espera. Então, isso tudo é muito importante, o RH tem um papel fundamental. Clarissa, quais são aí para você as ações que você pode complementar na implementação para engajar os colaboradores? Como é que vocês trabalham? Então, quando eu vejo essa questão, né, eu olho para essa questão da implementação de ferramentas, eu penso como advogada muito na questão jurídica ali, né? Então, como jurídico, qual meio a gente mais se comunica com as pessoas? Por meio dos contratos, né? Então, a gente tem que ter, por exemplo, na esfera jurídica, contratos que sejam acessíveis. Então, contratos que tragam uma linguagem simplificada, que não vão usar jargões excessivos, termos complexos. Muitas das vezes, nem nós, advogados, entendemos um contrato, né? E o contrato, ele é o início de toda relação com o stakeholder. Ele pode ser o início de uma relação com a comunidade, ele é o início da relação com o empregado, com as nossas startups, com os nossos fornecedores. Então, falando um pouco aí de documento, que hoje a gente já até, né, com a evolução e maturidade do assunto, a gente viu que não apenas nos documentos jurídicos, mas em todos os documentos, o uso dessa linguagem simplificada, né, adicionar o recurso visual e o áudio descritivo a esses documentos, eles trazem essa acessibilidade. Para mim, assim, a gente tem uma grande ferramenta na mão, que é justamente a aplicação dessas técnicas, né, de design acessíveis para a gente se comunicar através dos nossos documentos, que eu acho que como empresa é a principal forma de comunicação que a gente tem ali no dia a dia. No painel da Diversibran, serão discutidas ações implementadas para ampliar a diversidade e a inclusão da mineração do Brasil. A comunicação inclusiva é importante para o ambiente corporativo, né, Clarissa? Mas também favorece o diálogo do setor mineral na relação das empresas com as comunidades? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente está falando de setor da mineração, as comunidades, elas são stakeholders chaves. Elas são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente ter uma comunicação próxima, né, que seja pensada para todas as pessoas, para a gente atingir, né, e realmente passar a mensagem que a gente quer para aquele público-alvo, a gente precisa pensar em uma comunicação inclusiva para a comunidade. E assim, a gente vive num mundo em que tudo acontece muito rápido, né? A gente está num setor historicamente tradicional, mas o mundo evoluiu muito nos últimos anos, né? Com a questão da chegada das mídias digitais e sociais, todo mundo hoje conversa de uma maneira muito diferente.
Então, a empresa, né, precisando ali atingir aquele stakeholder, que é a comunidade, ela tem que se modernizar e trazer, né, uma comunicação que reflita para o que ela está falando. Então, essa questão, por exemplo, que eu comentei, né, o texto centralizado à esquerda do documento, parágrafos com determinado número de frases, frases com determinado número de palavras, imagens e figuras que complementem a parte verbal, né? Hoje a gente está no Brasil, que é um país que ainda tem 11 milhões de analfabetos, né? 8% da população mundial tem TDAH. É complicado a gente pensar em comunicar sem incluir, né, essas pessoas e toda essa diversidade que a gente encontra aí na sociedade e no Brasil. Então, sem dúvida, né, eu acho que falar com a comunidade é essencial para a mineração e isso tem que ser feito de uma forma inclusiva. A gente, sem dúvida, tem que caminhar para isso, porque é só assim que a gente vai alcançar mesmo o desenvolvimento. Um dos pilares da agenda ESG é a diversidade e a inclusão. A comunicação inclusiva é uma das ferramentas para a construção disso, né? Quais são os principais desafios para sua implementação nas empresas e como promover a inclusão por meio do acesso à informação, Michele? Bom, acho que um ponto fundamental, primeiro, é entender qual é o desafio, né? Acho que primário aí é entender qual é a sua diversidade. Então, os censos, né, de diversidade e inclusão ajudam muito nesse sentido, de quem são essas pessoas, aí falando de gerações, de quais os tipos de deficiência, tipo de escolaridade, mas também o nível de entendimento. Então, acho que um desafio é olhar para a comunicação nesse sentido, de quais são as personas, a gente fala personas, que são tipo de pessoas que você tem ali para comunicar. A gente sabe que hoje a comunicação, tudo é muito rápido, né? A gente quer agir rápido, mas a gente tem que ter cuidado, porque isso pode ser uma armadilha. Porque quanto mais rápido a gente age e responde, comunica, mais a gente acessa o quê? Os nossos vieses, né? Porque são construções prontas que a gente tem e a gente precisa quebrar isso. Então, acho que um desafio é esse paradoxo também do ágil que a gente vive hoje, da gente parar, ver e ter a certificação desse entendimento, né? Desse retorno. Quando a gente fala de acesso à informação, né, é muito importante que a gente tenha em mente que é o verdadeiro acesso à informação, né? É você realmente passar a informação que a pessoa entenda. Hoje, muito tem se falado do direito de entender. E os órgãos públicos aí, por exemplo, no Brasil mesmo, a gente já vê um grande movimento, né, deles trazendo essa questão da acessibilidade nas informações. Então, a título de curiosidade aqui, né, hoje existe um projeto de lei, o 6.259 de 2019, que ele institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. E lá nesse projeto de lei, eles falam, né, a forma como a estrutura de um texto deve ser, as ideias, as palavras, as frases, né, elas têm que ser organizadas de forma que o leitor ele encontre informação, né, que ele procura, ele entenda essa informação e então possa utilizá-la. Então, acho que muito de quando a gente fala do acesso à informação, a gente tem que lembrar que ele só é completo quando existe o entendimento, né? E aí entra toda essa questão da acessibilidade que a gente está falando aqui e dos recursos que a gente pode usar. Entender um pouco da nossa realidade e ter diferentes soluções também, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui fazendo um estudo para implementar o intérprete de Libras. E aí a gente tem discutido, né, de que forma, mas é uma solução que atenda para quem está lá numa mina, para quem está, às vezes, numa estrutura mais afastada e que precisa de uma pessoa mais próxima no dia a dia, mas para quem que está ali, às vezes, online, para quem está tendo uma interação global. E aí eu tenho uma diversidade de comunicação em Libras, né, quando é em outras línguas, enfim. E a gente pensando aqui, qual a melhor solução? É claro que nunca a gente, né, o importante é começar, a gente tem discutido muito isso, mas como que eu cubro essa diversidade que eu tenho dentro de casa mesmo, né? Então, olhar para esse meio de acesso à informação, a tecnologia, ela está ajudando muito também, mas esse acesso, né, aí você olha, não é todo mundo que tem essa facilidade com a tecnologia. Então, o que a gente tem feito é desenhar, assim, quais são os públicos que a gente tem e olhar para fora também, né? Não olhar só para quem está dentro. Então, eu quero atrair mais pessoas também. Então, eu tenho que pensar qual a barreira que eu preciso remover. Então, acho que esse olhar realmente fazer pesquisas, né? A gente está rodando, por exemplo, agora com as nossas pessoas com deficiência, quais são as necessidades, qual solução poderia fazer mais sentido. Eu acho que co-criar é uma forma também, né, de promover essa inclusão, não só levar uma solução pronta. Então, a gente faz isso muito aqui com os nossos grupos de afinidade e traz eles para falar quais são os desafios e pensar nas soluções juntos. Então, acho que isso também pode ser um caminho. Michele, eu acho também que é a gente começar a pensar nos nossos processos desde o início,
levando em consideração a diversidade, né, e a inclusão. Então, é realmente ali, né, a inclusão by design. A gente, desde o início dos desenhos dos processos, já considerar isso daqui para frente. E eventos como esse da Diversibran também ajudam na troca de experiências e de ações implementadas, né? Exatamente. Você ouvir, né, escutar empresas que passaram por isso também, né, trocar, fazer esse acho que vai ser um momento muito de troca, benchmark. Eu acho que todo mundo aprendendo, desaprendendo. Eu falo que trabalhar com diversidade é não ter a receita pronta mesmo, é entender, trocar soluções e ver o que mais funciona e pode fazer sentido para cada empresa. E eu acho que, assim, grande parte do problema que ainda nos impede de avançar mais nesse tema é justamente a falta de conhecimento. Então, quando a gente traz essa pauta, né, de forma tão clara, como uma semana de diversidade, como a que o IBRAM está promovendo, né, a gente começa a quebrar os paradigmas, as pessoas começam a entender do que está falando, a perceber que elas podem errar, que a gente está num espaço seguro para trocar, para aprender, né, e é com isso que a gente vai conseguir, de fato, construir uma sociedade e empresas mais inclusivas. Com certeza. Eu quero agradecer a participação de vocês. Eu conversei aqui com a Clarissa Brandão, que é gerente jurídica na Rothschild Mining. Muito obrigada pela sua participação, Clarissa. Eu quem agradeço. Conversei também com a Michele Silva, que é especialista de RH, diversidade e inclusão na Anglo-América. Muito obrigada pela sua participação, Michele. Muito obrigada e a gente espera que vocês participem com a gente lá. Esperamos vocês para continuar essa conversa no painel. Obrigada. Exatamente, eu vou aproveitar para convidar todo mundo. No dia 28 de março, o IBRAM vai realizar a segunda edição da Diversibran, a mineração sem rótulos. O evento 100% online e gratuito vai debater também ações desenvolvidas pelo setor mineral para ampliar a diversidade e a inclusão. Fica aqui o convite para você participar dos debates, ainda dá para você se inscrever e participar. Aproveite que tem um tempinho aí, a inscrição deve ser feita no site do IBRAM. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. Para você não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre o IBRAM e também para poder fazer a inscrição na Diversibran, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.